Constelação familiar e os aspectos jurídicos referentes a ela vai ser ministrado por nosso irmão Enir. Nosso irmão Enir é advogado famoso em Belo Horizonte, na área de família, na área criminal. Trabalha também com constelação, tem pós-graduação em vários ramos do direito e fez a formação em constelação em São Paulo e na Alemanha. Bom, não vou enrolar mais não, com a palavra nosso irmão Enir. Peço ao anfitrião que desliga aí o microfone de todo mundo e com a palavra nosso irmão Enir. Pode ficar à vontade, Enir. Boa noite, irmãos. Boa noite, venerável. Boa noite, convidados. Boa noite, cunhadas. Bom, gente, grande parte das pessoas que aqui se encontram são meu amigo ou já foram constelados por mim. Então, eu agradeço a participação de todos. De primeiro, eu vou falar para vocês sobre a constelação familiar e como hoje a constelação tem sido utilizada também pelo nosso judiciário, ou pelo judiciário também brasileiro. A constelação ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger para investigar as relações interpessoais de determinado sistema familiar, mostrando que as conexões entre essas gerações. Segundo Bert, nesta abordagem, diversos problemas enfrentados por um indivíduo podem derivar de fatos ocorridos no passado, e não só dele próprio. Também pode derivar da sua família e de gerações anteriores, e que deixaram uma marca no sistema familiar, causando dificuldades em seus membros e também dificuldades para as gerações futuras. Durante as constelações familiares, as pessoas são convidadas a representar membros da família, de uma outra família em questão, que seria o cliente, que é o constelado. E, ao serem posicionadas dentro de um campo energético, sentem como se fossem as próprias pessoas representadas, expressando seus sentimentos, que às vezes elas até desconhecem quais são os sentimentos daquela pessoa que está sendo constelada. Mas a força da energia faz com que ela represente, expressando esses sentimentos, ainda que elas não o conheçam a partir dessa representação. E as causas dos transtornos do cliente, mesmo que relativa a fatos ocorridos em gerações passadas, inclusive fatos que elas desconhecem, surgem. Fatos esses que ninguém conhece, a não ser aquele que está constelado e está sendo constelado e o constelador. Tá? Então, nas constelações, se procura trabalhar temas comuns, tais como dificuldade de relacionamento, morte na família, separações, tragédias, doenças, problemas financeiros, heranças, traumas, vícios. E aí você tem uma gama de coisas que se podem trabalhar com a constelação. A constelação familiar sistêmica, diferentemente da mediação, é um método terapêutico utilizado para tratar questões físicas e mentais, e a partir das revelações das dinâmicas ocultas de uma família. Ou seja, toda família ela tem um problema que, às vezes, elas guardam para si e não trazem isso à tona e convivem com esses problemas durante toda a sua existência. E isso pode desestabilizar não só o chefe da família, como também todos os filhos e uma geração. O método foi desenvolvido pelo psicoterapeuta Bert Hellinger, que nasceu na Alemanha em 1925. E ele trabalhou como missionário, à época, na África do Sul, entre os Zulus. E durante 16 anos, ele atuava nesse período como padre, desde os 20 anos de idade, quando ele foi para a África. E lá ele foi diretor de várias escolas e ele desenvolveu, então, a sua técnica. Ele foi um pensador e um pesquisador que escreveu vários livros de constelação familiar. E ele alega que o método é profundamente empírico. O que isso quer dizer? Ele afirmava que o conhecimento sobre o mundo vem apenas de experiências sensoriais e que a ciência deriva de fatos
experimentais. Além disso, ele afirmava que possibilita descobrir as inúmeras leis que governam a nossa vida e o nosso destino através da constelação. Ao abordar essa lei, ele recomenda que, para que o constelador fosse extremamente categórico. Ele dá ao constelador a liberdade de colocar todo o seu método à prova. Ou seja, ele dava liberdade para que o constelador pudesse validar o método dele, adaptar esse método às necessidades do constelador, ou até mesmo revogar as leis através do método que ele chama de fenomenológico. O que isso quer dizer, esse método fenomenológico? São estudos de fenômenos que eles se manifestam através do tempo e do espaço. E por meio dele, então, é possível identificar os acontecimentos, mesmo que desconhecidos, e que podem trazer problemas para a vida de uma pessoa. A constelação revela que, quando uma criança se sente mal amada, é provável que a mãe dessa criança se ache envolvida ou comprometida numa situação de bloqueio. O que impede essa mãe de dar livre curso ao seu desejo de ser uma mãe amorosa. O que a constelação familiar revela nesse caso? Ela revela que a verdade fundamental é que mantém a mãe uma situação dolorosa e essa mãe se sente em uma condição de não ser uma mãe amorosa por não ter tido o amor da sua mãe e que, desta forma, ela também não consegue ser uma mãe afetuosa. E, por esse motivo, ela possui um bloqueio que a impede de transmitir esse amor para os filhos, para os netos. Então, isso é um bloqueio que ela exerce porque ela sofreu anteriormente esse mesmo bloqueio da sua mãe e pode ser que sua mãe tenha sofrido esse mesmo bloqueio pela mãe dela, que seria a avó. Então, é uma questão que vem de gerações. E que a constelação faz com que se bloqueie para que isso continue seguindo para as gerações futuras. A constelação familiar atua de forma energética e visa solucionar um conflito por vez. Sua dinâmica consiste em montar o sistema familiar e entrar em contato com o campo morfogenético do sistema familiar do paciente. Quer dizer o que é isso? É uma teoria formulada pelo biólogo inglês Hubert Sheldrake para explicar que padrões de atitudes individuais que se tornam hábito pela repetição vão envolvendo várias pessoas e terminam se consolidando como um comportamento coletivo. Esse contato possibilita identificar os motivos que possam ter ocasionado esse desequilíbrio no sistema. Quando a gente fala do sistema, a gente fala do todo, da vida no todo, da vida familiar. Tá? Bert Helling fala que além do inconsciente individual e do inconsciente coletivo, existe também um inconsciente familiar, que atua em cada membro da família e que, consequentemente, possui impactos nas formas de resolução de conflitos, além da mediação. Para ele, existem 3 leis que governam o relacionamento humano, que são o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. O pertencimento quer dizer que pertencer a nossa família é a nossa necessidade básica. Nós temos essa necessidade de pertencer à família. É o nosso desejo mais profundo de manter esse vínculo. A necessidade de pertencer vai além mesmo da nossa necessidade de sobrevivência. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar a nossa própria vida pela necessidade do pertencimento. Exemplo disso, um pai ter tido uma relação mal resolvida no passado, ele foi casado no passado e separou, ou ele conheceu uma pessoa no passado, foi noivo dela, mas a relação terminou, ele conheceu uma outra pessoa e se casou com essa outra pessoa. Essa falta de resolução da vida dele com a pessoa que ele conheceu no passado
gera uma injustiça que desequilibra o sistema familiar dele na atualidade. A lei da ordem, o ser é estruturado pelo tempo, e o ser é definido pelo tempo e, através dele, recebe o seu posicionamento. Quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo. Isso, no caso, a pessoa casa, separa e casa novamente. Então, quer dizer, a atual esposa dele sempre se acha na condição de ser a pessoa que deve agir em primeiro plano na vida do marido. Só que não. Pela constelação, a primeira esposa tem o lugar dela dentro da constelação desse senhor e ela tem a precedência sobre a segunda esposa. Isso também em questão se durante o primeiro casamento ele teve filho com a primeira esposa, existe uma ordem hierárquica. Se ele casou novamente e teve filhos com a segunda esposa, a primeira esposa e os primeiros filhos precedem a segunda esposa e os segundos filhos. Então, tudo isso tem um posicionamento dentro do campo energético. Por fim, a lei do equilíbrio. É o que dá e o que recebe conhece a paz. Se o dar e o receber forem equivalentes. Nós sentimos credores quando damos. E como damos algo para alguém. E sentimos devedores também quando recebemos algo de alguém e não damos nada em troca. O equilíbrio entre o crédito e o débito é fundamental nos relacionamentos. Então, aquela coisa que a gente costuma dizer dentro da constelação, tudo que você recebe, você tem que dar alguma coisa em troca. Quer seja, se você recebe o bem ou o mal de uma pessoa, você tem que devolver tanto o bem quanto o mal. Não há necessidade de devolver tudo na mesma intensidade ou na mesma força daquilo que você recebe. Mas para haver o equilíbrio do seu sistema, você tem que devolver. Sempre. Em qualquer situação. Tudo que você receber de alguém, você tem que também dar de volta a essa pessoa alguma coisa para haver a compensação e o equilíbrio. O resultado da observação dos experimentos com esta lei se transformou assim em um trabalho simples, direto e profundo, que o próprio Bert gosta de chamar de ordens de amor. Que, segundo ele, onde houver pessoas convivendo, essas três leis, que são o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, vão estar sempre em atuação. Bert foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2011, e se hoje ele tivesse vivo, ele estaria com 91 anos. Porém, ele faleceu em novembro do ano passado, e na atualidade quem está dando continuidade à sua obra é a esposa dele, a Sophie Hellinger, e também junto com os atuais atuadores que ela forma todo o ano na escola dela, na Alemanha, que são os novos docentes. As obras do Herbert já foi traduzida para 20 idiomas e, segundo ele, se age de acordo com as leis. Se você age de acordo com as leis, a vida flui e os objetivos se desenvolvem. Quando transgredimos essas leis, a consequência é a perda da saúde, da vitalidade, da realização e dos bons relacionamentos, assim como o fracasso nos objetivos da nossa vida. Durante uma sessão de constelação, o objetivo é identificar quais leis nós podemos inconscientemente estar transgredindo e nos recolocar na vida de uma forma que nós possamos respeitá-las. Essa terapia, ela impressiona pelo nível anímico, ou seja, na cura da alma. Por essa dinâmica extraordinária, os consteladores ou os facilitadores representam personagens familiares, representam profissões, representam empresas, representam imóveis, sintomas e doenças. Porque na constelação também, gente,
poucas pessoas atuam, mas pode-se constelar também empresas. Não se constela só pessoas, se constela também empresas. E hoje já existem facilitadores que são especialistas somente nessa área de constelar uma empresa. Durante uma sessão de constelação, o objetivo é sempre inconsciente, é nos recolocar na vida de uma forma em que possamos respeitá-la. Essa terapia, no caso, de acordo com a Associação Brasileira das Constelações Sistêmicas, a terapia da constelação familiar não tem o objetivo de substituir os outros profissionais da área da saúde, que são os terapeutas e os psicoterapeutas. Mas nós temos o objetivo de servir de complemento, de possibilitar que o indivíduo tenha conhecimento do seu sistema familiar e auxiliá-lo na resolução dos conflitos e dos emaranhamentos que ele possui na sua vida, e também na atuação junto aos processos de mediação e de conciliação. Segundo Bert, quando se age de acordo com as leis, a vida flui, nossos objetivos se desenvolvem, e quando nós transgredimos, a consequência é a perda da saúde e da vitalidade, da realização e dos bons relacionamentos. Assim, com fracasso nos nossos objetivos de vida, mesmo que não tenhamos consciência de que nós estamos transgredindo essas leis, e elas existem para além da nossa vontade e da nossa escolha. Então, a gente não tem o conhecimento, como muitos de todos de vocês não têm o conhecimento, ou não tinha até então o conhecimento sobre essas 3 leis. Então, muitos de nós já transgredimos essa lei sem ter o conhecimento, e estamos sofrendo consequência dessa transgressão sem mesmo termos conhecimento. Porque a gente sente, a gente entra em depressão, a gente entra em crise financeira, a gente tem problema de saúde, e muitas das vezes a gente convive com isso sem saber a causa ou a origem, porque nunca nos foi dito que isso pode estar vindo das gerações anteriores, dos nossos antepassados. Então, a gente tem que saber hoje que a gente pode modificar essa situação, modificando também o nosso passado. A constelação hoje, por exemplo, eu trabalho muito com a constelação com bonecos. E os bonecos, no caso, eles são feitos para representar as pessoas da família, daquele constelado. E eu trabalho com kits de bonecos, que eles são representantes das figuras de homens, mulheres, crianças, de diversas idades. Porque, no caso, esses bonecos têm para representar o avô, o pai, o filho, o neto, e assim vai nas gerações. Essa prática, no caso de constelação, ela tem ganhado muita relevância, porque existem diversos terapeutas e conselheiros que trabalham em situações com as quais eles não têm autorização para realizar constelação familiar em grupo. Então, eles acabam trabalhando com bonecos, porque, no caso, eles se sentem mais confortáveis de trabalhar com boneco do que trabalhar com uma constelação em grupo. Porque em grupos eu preciso de um número de pessoas para que eu possa fazer a constelação. E muitas das vezes, esse número de pessoas, elas não serão suficientes para poder fazer esse trabalho de constelação para uma pessoa. Porque, às vezes, o emaranhamento é tão grande que eu preciso de mais pessoas para atuar dentro do campo energético, e, por isso, eu não vou ter esse número necessário. Aí, eu particularmente, prefiro trabalhar também com os bonecos. E também tem um lado que eu acho que é da privacidade. Porque, muitas das vezes, quando eu estou constelando, eu tenho conhecimento do emaranhamento que a pessoa está passando por ele. E muitas das vezes essa pessoa não quer que as outras pessoas tenham conhecimento da sua vida particular e privada. Então, aquilo que acontece dentro da ética fica somente entre eu e o constelado, e ninguém mais toma conhecimento. Os trabalhos da constelação com uso de figuras também, a gente trabalha com constelação usando pedras, usando sapatos, usando qualquer tipo de objeto.
onde esses objetos eles também vão representar pessoas ou situações, tá? Assim sendo, a gente busca uma maneira de abordar os trabalhos e, dessa forma, a gente aplica novas ferramentas aos indivíduos, aos casais, às famílias, em algumas situações que esses emaranhamentos se apresentam. Nesse contexto, é possível realizar até mesmo em pequenos grupos, porque fica mais fácil quando eu constelo pessoas com grupos pequenos, eu consigo ter uma visão melhor do sistema. Porque aquilo que eu disse, talvez eu não tenha dito, porque quando você está sendo constelado e as pessoas que estão representando a sua família, elas possuem, o campo energético faz com que elas tenham movimentos involuntários. Às vezes você não quer ir para frente, o seu corpo a energia te faz caminhar para frente, ou te faz sentar, te faz ajoelhar, te faz olhar para baixo. E cada movimento, cada gesto, cada olhar tem uma representatividade para quem está constelando. Então, tudo tem um motivo de ser. Nada é acaso. Então, o trabalho da constelação com uso de figura oferece uma metodologia simples e direta. As figuras representam os membros das famílias e, em alguns casos, representam também pessoas importantes dentro do sistema particular. Em linhas gerais, durante o procedimento, essas pessoas ou esses bonecos são posicionados na mesa ou dentro do campo e dentro de um espaço definido, que é aquilo que eu chamo de campo energético. Eu, por exemplo, são duas tábuas redondas pintadas de cores diferentes. Uma é branca e a outra é roxa ou lilás. E esse campo menor representa o campo energético. Então, normalmente, quando eu estou constelando, eu peço para que a pessoa escolha, dentre os bonecos, os personagens que ela quer, porque eles têm de várias cores. E ela que vai escolher aquele boneco que vai representar a ela, o emaranhamento dela, os ancestrais, a geração posterior, ou os irmãos que ela tem, dependendo do caso, e a meta, o objetivo que ela deseja. Então, tudo aquilo é ela quem vai posicionar os bonecos dentro do campo. E cada vez que ela posiciona um boneco, tem um sentido dela fazer aquele posicionamento. E depois eu vou explicar para ela a posição de cada boneco, o que representa na visão do que ela está colocando. E posteriormente eu vou alinhar todos esses personagens da maneira como eles devem ser alinhados, para que eu possa centralizar o eixo da pessoa que está sendo constelada e atingir o objetivo da constelação. Que a partir do momento que eu posiciono de acordo com como os bonecos ou os representantes têm que estar dentro do campo energético, a pessoa sente isso com ela, dentro da energia dela, e a energia flui dentro do campo com mais leveza. Agora eu vou falar um pouco da constelação dentro do nosso direito brasileiro. O processo de inserção da mediação no ordenamento jurídico se deu no ano de 2010. E ainda nesse ano, o Conselho Nacional de Justiça criou a Resolução 125 de 2010, a fim de estabelecer um tratamento adequado para a resolução de conflitos de forma não litigiosa, e ela institui, então, uma política pública nacional no âmbito do nosso judiciário. 5 anos depois, a solução consensual de conflito foi, então, incluída no nosso Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, e, desse modo, a conciliação e a mediação tornaram-se etapas processuais obrigatórias. No mesmo ano, foi aprovada a Lei 13.140 de 2015, chamada Lei da Mediação, que disciplina a técnica como que é a forma de resolução dos conflitos. Então, considera-se que na mediação,
que a mediação é uma forma de conflito interpessoal. E nela existe uma terceira pessoa, neutra e imparcial, que é o moderador, que facilita o diálogo entre as pessoas interessadas. E, desse modo, ela mesma pode construir com autonomia e solidariedade a melhor solução para as questões que se apresentam ali na mediação. O principal objetivo, no caso, é o restabelecimento do diálogo entre as partes, em razão de se tratar de uma relação que está envolvendo, na maioria das vezes, a família. Às vezes envolve vizinhos, às vezes envolve problema de terras. E os problemas dentro da mediação eles são variáveis. Pode ser da vara de família, pode ser da vara de infância. E, consequentemente, o que se procura é proporcionar uma transformação no padrão de comunicação entre essas pessoas. E, apesar dos resultados positivos na mediação judicial familiar, o judiciário, na tentativa de propagar, de difundir cada vez mais esses métodos alternativos de solução de conflito, criou em 2012 o programa Constelação na Justiça. E em março deste ano, de 2012, o Ministério da Saúde também incluiu a constelação familiar nos rolos de procedimentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, e a terapia foi incluída, então, no escopo das práticas integrativas e complementares, é o que eles chamam numa sigla de PICS, e enquadra-se como uma forma de terapia complementar que pode contribuir para a saúde e o bem-estar da população. Isso foi muito interessante, porque abriu a constelação para, vamos colocar assim, para pessoas de baixa renda, que hoje são as que têm maiores problemas com conflitos e que não tinham o acesso, porque até então a constelação é caro para determinadas pessoas. Hoje, uma constelação varia de 300, 400, 600 até 30 mil reais, dependendo da empresa que se quer constelar. Então, não era uma divulgada para todo mundo, não era de acesso para todos. Hoje tem se tornado de acesso pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, a técnica da constelação, além da mediação e da conciliação, vem sendo utilizada em vários estados brasileiros: Goiás, São Paulo, Rondônia, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, e vai por aí afora, Rio Grande do Sul, Alagoas, Amapá. Então, o que acontece? Até o Distrito Federal hoje também tem, me lembrei da minha amiga que está aí, da dona Irani, e esse intuito é de ajudar a solucionar os conflitos na justiça brasileira. Em Goiás, que foi não foi o precursor, porque o precursor foi em Salvador, foi na Bahia, que foi o Sam Storm quem começou, que era juiz. Ele começou com a constelação em Itabuna, antes mesmo de ser juiz. Ele começou constelando problemas pessoais, e quando ele se viu como juiz, ele levou a constelação primeiro para Itabuna, na terceira vara de família. E lá ele chegava a atingir soluções de conflitos, numa média até de 91% dos processos que ele tinha na vara. E, posteriormente, quando o judiciário adotou também a constelação, ele também conseguiu fazer com que chegasse à solução dos processos que sofriam constelação a um nível de até de 94% de soluções dos conflitos. Aqui em Minas, nós temos problemas de uma certa timidez do nosso judiciário, porque os nossos desembargadores aceitou que fosse feita a constelação hoje nos juizados especiais, mas eles têm certas restrições na vara de família, nas varas de Maria da Penha, em outras varas de fazenda. Por quê? Porque eles alegam que dentro da nossa constelação não se pode ser aplicado a Lei 9.099, e essa lei, no caso, que faz com que a gente possa mediar e apresentar soluções para aquele conflito,
e já levar posteriormente essa solução para que seja homologada pelo juízo. Então, como eles não podem fazer aplicar a Lei 9.099, tanto nas Marias da Penha quanto nas varas de família, por isso existe essa timidez do nosso judiciário em resolver os conflitos. Mas tudo também já tende a haver mudança. A Contagem já está aceitando a constelação nas varas de família. Aqui em Belo Horizonte, nós já temos alguns juízes que já estão se abrindo para a constelação. As varas de Maria da Penha, os juízes já me pediram para que eu apresentasse projetos para que eles possam levar isso ao nosso tribunal. Então, só para finalizar, o que se percebe desse modo é um comportamento cada vez mais sincronizado do judiciário com seus colaboradores para implementar as diversas formas de soluções de controvérsias, proporcionando ao cidadão uma maior autonomia sobre a sua própria vida e gerando uma satisfação e eficácia na resolução, muitas vezes definitiva, desses conflitos e dessas controvérsias. A gente tende a difundir muito mais a constelação, e as pessoas que já foram consteladas, não só por mim, ou que já foram consteladas por outras pessoas e que já se beneficiaram dessa terapia, elas sabem que as coisas dentro da constelação, ela veio para ficar e veio para solucionar. Eu sou suspeito porque eu sou um apaixonado pela constelação, eu sou um estudioso da causa. E gosto do que eu faço porque todas as vezes eu vejo o retorno, eu tenho o resultado das pessoas que eu constelo. Então isso me dá uma grande satisfação. No momento é isso, estou aberto a todos para perguntas. Aqueles que quiserem fazer pergunta em particular, podem anotar o meu e-mail, que eu vou deixar lá anotado, e eu respondo a todos sem nenhum problema. O Eni, pode dar o telefone no seu telefone no chat aqui? Pode também, sem problema. Qual que é? 999 999 51 51 2360. 2360. Mandei agora, tá? Por mensagem aí. Quem quiser depois também pode entrar via WhatsApp para ele e tal, porque como às vezes tem questões particulares, né, Eni? Aí já manda direto para você. E Bom, tá aí gente, também o meu e-mail, viu, Flávio? tá. Agradeço a todos, gente. Beleza. Gente, eu estou fazendo às vezes de venerável aqui, porque o Aires Aldo, que é o venerável hoje, pediu, tá? Porque ele está no celular, ele está com dificuldade. Por isso que eu estou aqui de chato, tá? Então, passa a palavra a quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta para o Enir. Ô, Enir, cientificamente tem alguma comprovação do uso da. Porque quando você falou em energia, tá, fica meio solto. O método é científico de comprovação, qualquer coisa? Como é que é? O método ele não tem uma comprovação científica, até porque a gente trabalha muito com o empirismo. Então, dentro do método empírico, ele ainda é solto, ele não existe uma comprovação científica. Temos várias obras publicadas a respeito, e todas de pessoas com gabarito, vamos colocar assim, que falam da causa com propriedade. E a gente ainda não fez um cadastro dos resultados obtidos. Até porque o que acontece, a partir do momento que toda pessoa tem a solução do seu problema, ela volta para questionar um outro emaranhamento. E assim vai se resolvendo, mas a gente não faz os registros. Porque eu, como colaborador, eu trabalho vamos colocar assim, com as pessoas que eu constelo, mas eu não tenho a relação com os outros consteladores dentro do estado de Minas. Eu tenho com alguns, até a minha preceptora é de Uberlândia, tanto que, não sei se o delator conhece, que é a Márcia e o César Santiago, um é médico e a outra é farmacêutica. E
Quando eu fui na Alemanha, existe lá várias pessoas que todas elas são médicos, advogados, a grande maioria são psicólogos, e que todos eles ainda não fizeram esse censo, esse cadastro. E é um jogo de vaidade também, Flávio, porque, na realidade, as pessoas não gostam muito de se relacionar ou de falar sobre o outro constelador. Eu não tenho problema com relação a isso. Eu tenho uma admiração imensa pelo Sam Storm, eu tenho uma admiração imensa pela Mimanza, pela Sophie Hellinger, pelo Bert e por muitos outros que trabalham com a constelação dentro do estado de São Paulo, na Alemanha. E eu não tenho vergonha de, às vezes, virar para uma pessoa que está em Uberlândia e falar: olha, não precisa de vir em mim, aí em Uberlândia você vai encontrar fulana de tal que é boa. Em São Paulo você vai encontrar fulano de tal. Mas ainda assim, ninguém ainda fez um trabalho que pudesse ser comprovado cientificamente. Enir, Oi, Enir. se eu entendi bem, constelação é uma técnica nova de gerenciamento de conflito entre casais, familiares? Sim, a gente gerencia esse conflito porque normalmente esse conflito ele não é seu, ele não é da sua esposa. As causas vêm de gerações passadas. Se você hoje tem um câncer de próstata, Maurinho, vamos supor, alguém na sua família já teve. Se não foi seu pai, foi seu avô, ou foi o seu irmão, ou foi o seu tio. Se você for pesquisar a sua árvore genealógica, esse problema vem de gerações passadas. Então, alguém não reverenciou, alguém quebrou aquelas três leis, alguém transgrediu. E isso é um fator que você desconhece, ou até então desconhecia. E que a partir de hoje, tudo que acontece na sua vida tem uma causa. Nada é em vão, nada é à toa. Você não sofre nada na sua vida, uma crise depressiva, ou se tem alguém na sua família que tem tendência ao suicídio, alguém deixou de reverenciar alguma coisa no passado, alguém está fora do seu sistema. Se você tem um irmão que é alcoólatra, ele está reverenciando algum parente seu do passado. Então, tudo tem um sentido. Nada é solto na vida. É um karma, né? É um karma que a gente pode interromper com a constelação. A grande vantagem é essa, porque a gente vai lá na origem. Eu costumo dizer para as pessoas que eu constelo que eu uso uma metodologia completamente diferente. Por quê? Porque eu desconstruo a sua cabeça para construí-la de uma forma alinhada. Porque você passou a sua vida inteira não resolvendo determinados problemas e deixando eles para trás, porque você sempre achou: isso não é importante agora, mas depois eu resolvo isso, mais na frente eu resolvo aquilo. E não resolve e vai deixando. E isso vem se acumulando ao longo da sua vida. Então, o que eu faço quando eu vou te constelar? Eu vou revirar tudo isso, eu vou trazer tudo isso à baila para que a gente possa resolver e alinhar o seu eixo. Normalmente, uma constelação minha, eu levo com cada pessoa uma média de 3 horas. E ainda assim, eu só faço um item de constelação. Porque eu vou buscar ser objetivo com você. O que você veio buscar comigo na constelação? Amor, dinheiro, família, trabalho. Então, a gente vai... O seu problema de saúde. Então, a gente vai focar naquele seu emaranhamento que você traz para que eu trabalhe. Junto com você. Entendi. Muito bom. Ô, Enir, boa noite. Deixa eu te falar. Essa técnica, você falou que é uma técnica que tem de cunho empírico, né? Então não tem o cunho científico. Sim. E ela é usada nos tribunais para mediação de conflito e resolução de conflito. Como que é homologado pelo juiz a culpabilidade daquela pessoa que cometeu algum delito devido a gerações passadas? Como que é feito essa absorção da culpa da pessoa dessa forma empírica?
Sem a comprovação A científica. culpa da pessoa, no caso, quando a pessoa vem constelar e ela traz esse sentimento de culpa, ela vai ter que reverenciar o seu antepassado e buscar quem ela deve no passado para que ela possa se desculpar com essa pessoa. Se é o seu pai, você tem que sempre se lembrar de uma coisa. Você deve reverência ao seu antepassado ou ao seu pai. Por quê? Porque ele veio primeiro e ele te deu a vida. Você é pequeno em relação a ele. Ele é o grande. Você vai ser sempre o pequeno em relação a ele. A gente não trabalha muito a culpa no judiciário. Não se trabalha a culpa no judiciário. Até porque, é como eu falei com você, trabalha-se vara de família, trabalha juizado especial, mas dentro do juizado especial, você vai trabalhar aqueles pequenos incidentes que são questões de um acidente de trânsito, que é a questão da ameaça. São pequenos delitos. Tá? Então, você não trabalha os delitos que a pena vai ultrapassar 3 anos. Você vai trabalhar os pequenos delitos. Então, desse pequeno delito, você ali, junto com as duas partes, você procura fazer a composição do acordo e depois você vai levar essa composição para que o juiz homologue. Mas não sou eu quem faço, eu faço a constelação. Eu sou assessorado por pessoas que vão fazer essa peça para levar para que o juiz homologue. Eu só constelo. Enir, eu queria uma pergunta fazer. Sim. Meu nome é Leonora, tudo bem? Tudo, Leonora, boa noite. Boa noite. Eu sou formanda em Direito e sou formada em Psicologia desde 2004 pela Federal. E eu estou terminando agora minha formação em Sistêmica. Sim. Sabe? Inclusive, meu TCC vai ser Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos. Eu vou trabalhar isso aí. E eu queria saber, porque eu já estou naquele processo de constelar em clínica, né? Tem os bonecos agora, que a gente está nessa fase de pandemia, então não tem como trabalhar com psicodrama com os grupos, né? Sim. Antes de fazer a pergunta, eu só quero, parece que alguém perguntou aí, porque aí eu vou puxar a sardinha da psicologia. Na realidade, a gente, da psicologia, a gente não gosta muito de falar que é campo energético, né? Na realidade, o Rupert, que criou essa questão sobre os campos morfogenéticos, ele falou que é um campo de informações, né? Quem tiver interesse depois até de olhar, porque no Google a gente acha isso bem, eles têm uma história sobre o macaco de quebrar o coco, né? Que um conseguiu pular uma ilha e de repente todos os macacos da outra ilha estavam quebrando o coco da mesma forma. Então existe um movimento aí, que nós seres humanos também, né? Que esse campo de informações é muito interessante. Então, estão dizendo já que a física e a biologia vão conseguir comprovar, né, mesmo, de verdade, empiricamente, assim, sem ser empírico, né? Quer dizer, cientificamente, esse campo. Então, eu creio demais. Eu vi muita coisa, eu já fui constelada muitas vezes, em muitos temas, e realmente a coisa é interessantíssima. E aí, Eni, eu queria saber... porque eu gosto muito da vara de família, da família, né, do direito de família. Como que fica esse atendimento dentro eu queria saber como que você constela, por exemplo, um casal que está se separando e tem aí a guarda compartilhada, aquela confusão. Você abre o campo morfogenético, essa plaquinha, você senta e constela? Como que você faz esse atendimento? O que acontece? Primeiramente, eu constelo um por vez. Primeiro eu constelo a mulher, depois eu faço a constelação do homem e depois eu faço a constelação dos dois juntos. Porque primeiro você tem que trabalhar o problema de um, depois trabalhar o problema do outro e depois trabalhar o problema dos dois juntos. Porque se você já de imediato coloca os dois dentro de um mesmo espaço, você já vai ter um conflito, porque eles já vêm com a cabeça preparada para um conflito e não para achar uma solução. Então, quando você constela cada um em separado e já prepara-os para estarem juntos
e ambos pensando juntos numa solução, você já consegue um acordo muito mais fácil. Tanto para a relação dos filhos, com relação a bens. Então fica muito mais fácil, inclusive, de você fazer um acordo e levar esse acordo para ser homologado judicialmente. E aí, qual o tempo de, por exemplo, você constela um, depois constela outro, você tem um tempo, existe um tempo padrão assim que você percebe na sua Sim, até porque experiência? você tem que ter o controle da situação. Você não pode deixar que o constelado se manifeste de uma forma a querer ter o domínio da situação. Você tem que lembrar que você é o constelador e o mediador. E você tem que ter um foco em cima daquilo que você está fazendo. Porque senão você perde o seu ponto quando você abre demais para que a pessoa comece a querer manifestar todo o dilema do conflito que ela viveu dentro da relação. Então, você tem que ter uma objetividade na sua constelação. Então, por exemplo, você o tempo inteiro mostra delimitando o assunto, o tema, né? Você não deixa a pessoa extrapolar, tipo, indo para a família, para o pai, o tempo inteiro você puxa para o tema. Você traz para dentro do tema. E dentro disso, você gasta uma média com cada um, uns 45 minutos. Uhum. Aí, quando você já vai constelar os dois, esse tempo já passa a ser até menor, porque você já tem ali com os dois um trabalho feito anteriormente que você já consegue fechar as duas pontas, unir as duas pontas. E no seu trabalho você consegue perceber que teve realmente, igual aquele juiz, né? Da Bahia, né? Que teve essa porcentagem altíssima, você conseguiu perceber que depois você começou a colocar isso nos seus atendimentos, melhorou? É muito mais fácil, muito mais fácil. Hoje, quando eu, por exemplo, eu tenho hábitos de, às vezes, constelar processos meus. E isso faz com que eu consiga encerrar esse processo com muito mais facilidade. Entendi. Tá? Para você que vai trabalhar esse tema no seu TCC, eu não sei, você está fazendo faculdade onde? Estou na Estácio. Na Estácio? Eu te dou um conselho, depois entre em contato particular comigo, que eu vou te dar Isso, eu quero. O contato de professores da PUC, do Coração Eucarístico, que é a Cristiane Tralli. Ela está ministrando esse curso na PUC hoje e tem muita gente trabalhando o sistema de constelação em TCC com ela. Ai, ótimo, então. Obrigada. De repente, ela pode te dar mais base também para o seu TCC. Sim. Obrigado, viu? De nada. Pelo esclarecimento. Eni, o que eu acho interessante que é o seguinte, pelo que você está falando, eu fui mediador há muito tempo, sabe? E a constelação, o processo, pelo que você fala, ela se aproxima muito do processo de mediação. Porque mediação, o que é? Você só serve como um catalisador para que as próprias pessoas cheguem a verbalizar a própria frustração e trabalhem e consigam chegar numa solução adequada dentro do tratamento que ela mesma faz dos aspectos subjetivos dela. Que muitas vezes ela não consegue nem raciocinar porque não consegue verbalizar o que é o sentimento dela. Né? Então, o método é mais ou menos o mesmo? Sim, porque quando você começa a trabalhar a pessoa, ela normalmente ela já sabe, ela já tem conhecimento dos problemas que ela carrega com ela. Ela só não consegue achar a saída para esses problemas. Então, quando ela vem constelar, não é que você, o constelador, vai virar para ela, para a pessoa e falar assim, olha, você tem que seguir este caminho. Não. Você vai fazer com que ela siga o caminho dela, mas é ela quem vai escolher qual caminho que ela vai seguir. Qual vai ser a atitude que ela vai tomar para resolver o problema dela. Você mostra o problema, você apresenta para ela o problema também. Porque muitas das vezes você vem constelar comigo, eu não sei nada da sua vida.
Mas o campo, a partir do momento que eu começo a fazer a constelação, a energia se movimenta de tal forma que, às vezes, você separou alguns bonecos e colocou dentro do seu campo. E eu pego um outro boneco e coloco, ou uma boneca e coloco dentro do seu campo, e te falo o porquê daquele personagem estar dentro do seu campo energético e que você não colocou. Então, eu vou te apresentar outros problemas que você tem e que você simplesmente passou por ele. Então, não é que você tem apenas um problema na vida, você tem vários problemas na vida. Então, e eu não sei nada a seu respeito, mas o campo me faz enxergar esses problemas. E eu vou te apresentando ele à medida e vou te posicionando de maneira de você achar a solução para aquele problema. Eu não vou te indicar qual é a solução. Não cabe a mim fazer isso. Porque na constelação, eu tenho que agir sem intenção. Eu tenho que me posicionar simplesmente como um facilitador. Eu não posso influenciar. Eu tenho que estar sempre alheio, sempre à margem. Neutralidade. Sempre. Ô, Flávio, deixa eu só complementar aqui o Eni. Claro. Porque é o seguinte, só para poder deixar bem clara a questão do procedimento. Quando o processo ele é proposto, um processo na vara de família, ele é marcado a primeira audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, ela é oferecida a mediação. Então, as partes têm que concordar. As duas partes, não basta uma só concordar, não, tem que ser as duas. Elas vão para a mediação. Lá na mediação, o mediador ele oferece para que as partes elas possam ser encaminhadas para a oficina de parentalidade. Na oficina de parentalidade é que é observada a questão e que pode ser enviada para a constelação. Então, enquanto está nesse procedimento da mediação, o processo ele fica suspenso. Então, lá, a questão da constelação é como se fosse uma vertente. Pode ser que logo na mediação, que é a primeira etapa, pode ser que esse acordo já seja feito. Dentro da oficina de parentalidade é que vai ser, talvez, realizada a constelação. A constelação tem tido, sim, muito sucesso aqui em Belo Horizonte. O Dr. Cleiton, ele tem a formação em constelação, que é o juiz lá do Sejust, que é onde faz a mediação e as conciliações. E, no entanto, durante a audiência mesmo, ele já utiliza-se das frases sistêmicas, que é o que a maioria dos advogados hoje tem utilizado. Eu não constelo por opção, não é o meu objetivo, mas eu utilizo frases sistêmicas para poder ajudar e contribuir durante o processo, mas a constelação ela é feita após a tentativa da mediação, quando as partes são enviadas para a oficina de parentalidade. Tá ok? Acho que é só isso que eu queria contribuir. Para quem não conhece, essa é a Ângela Star, minha irmã de Estrela, esposa do nosso irmão Anderson, aqui, que é o guarda do templo nosso atual. Bem-vinda, viu, Ângela? É um prazer estar com você aqui, tá? Ei, Eni. Ei, Ione! Saudade de vocês, tá demais. Tudo bom, minha querida? Tudo jóia, que delícia ouvir falar de constelação, me apresentar para o grupo. Eu sou psicóloga e me formei como consteladora também, né? E eu tenho 30 anos de prática clínica e posso dizer que tem sido uma ferramenta incrível para resolver processos assim que às vezes demora anos de sofrimento. Eu sou especialista em dependência química e codependência, então conflito familiar é uma constante, né, na minha clínica. E constelação, como a Ângeles falou também. Eu tenho usado muito frases sistêmicas, a gente pode propor exercícios sistêmicos, que às vezes resolvem também coisas que a pessoa nem imagina que ela tem. E é impressionante, porque na hora que a gente vai mexendo nessa questão da família, vão surgindo questões que a pessoa nem se dava conta que ela tinha. Né? Uma constante que eu estou vendo é em relação a abusos, né? Que a pessoa nem tinha noção que aquilo ali estava na vida dela. Às vezes ela guardou aquele processo, ela tampou, né? Não quer falar sobre isso, nem se tocou sobre isso, e como é que eles aparecem assim,
apenas uma conversa onde você vai esclarecendo, né, as ordens do amor, as ordens da ajuda, sabe? E o mais incrível que eu tenho percebido é que o constelador, ele sempre está fora do processo, né? Ele só percebe. O papel do constelador, ele é muito importante também nesse sentido, de se perceber, para poder trazer aquilo que às vezes a pessoa nem quer ver, né? Quantas coisas são ocultas, porque ninguém tem a história da família completa, né? Então, é muito interessante e quando fala assim, é um método comprovado, dentro da psicologia, todos os métodos que lidam com o ser humano, é muito difícil a gente ter uma comprovação científica que possa validar os métodos, né? Porque se fala de comportamento humano, se fala de ser humano, é muito difícil. Então, nós, psicólogos, já estamos acostumados com isso, que o nosso trabalho é sempre colocado em dúvida, né? Mas o importante é a gente ver resultado. Eu posso dizer para todos vocês que as técnicas, as ferramentas usadas em constelação, propostas pelo Bert, são, assim, fantásticas. E está evoluindo, né? Porque, como tudo, né, tem coisas que ele trouxe que já são desconsideradas, né, em função da formação inicial dele, né, dele ter sido padre, ter a força, né, da religiosidade trazia muitos questionamentos que poderiam ser, hoje a gente vê como equivocados, né? Mas é um método incrível, uma ferramenta que eu sugiro, se todo mundo puder constelar, e como mesmo Bert Hellinger falava, uma constelação pode ser suficiente para resolver uma vida inteira. Com certeza. Né? E hoje, como o Bert, ele deixou aberto o método dele para que ele fosse modificado, aperfeiçoado ou não utilizado para que você criasse o seu próprio método baseado naquilo que ele fez. Então, é por isso que hoje a constelação ela tem passado por essa mutação e está atingindo um maior objetivo. Hoje eu como constelador e você como psicóloga, hoje nós temos uma convivência mais harmoniosa, porque no passado havia aquela briga entre vocês, né, psicólogos e nós. Profissional, né? Ainda Sim. Tem, viu? Ainda tem. Porque nós não temos a intenção de ser um psicólogo e não estamos longe, a gente tem que conviver lado a lado. Porque talvez até por isso, né? Objetivo. E às vezes até por isso, porque tem consteladores que se veem nessa posição de psicólogo, né? Então, se atrapalha um pouco em separar. Constelação é uma coisa, terapia, psicoterapia é outra, né? Então, é importante cada um com a sua área, né? Eu sou um advogado que me tornei constelador. Exatamente. E estou com uma paixão tão grande pela constelação que eu acredito que, para o futuro, eu deixe de advogar e seja só constelador. E não tem que brigar, é somar, né? Mas E nós temos que acabar essa pandemia logo para o Flávio voltar aos almoços de quarta-feira. Fala não. Fala não. Estamos carentes. Apesar que esses encontros que ele tem promovido têm sido ótimos para a gente poder... Está sendo eu falo que está sendo uma vivência de aprendizado fantástica e que a gente possa atingir mais pessoas, né? Sim. O nosso objetivo hoje é esse, é atingir um maior número e ter um alcance maior, sempre. E eu tenho que agradecer à maçonaria hoje por abrir esse espaço para mim, de maneira que as pessoas me conheçam não só como irmão, não só como advogado, mas que existe esse outro lado do Enir Constelador também, que trabalha para ajudar pessoas também. Bom, gente. Boa noite, tá bem? Bom, tá joia? É o Anderson, tá joia? Eu não aguentei aqui, eu fiquei me segurando um pouco, mas acaba que a veia pulsa, né? Como diz o outro. Só para poder melhor compreensão da questão,
eu tenho formação na área de direito sistêmico, tá? Fiz junto com o Enir, junto com a Ângeles. Eu tenho uma formação também na área de mediação judicial, sou certificado pelo CNJ. Então, assim, é algo que eu vejo com muita clareza. E talvez para poder melhor compreensão, né? E além da minha, vou deixar claro que além da minha formação inicial, que eu sou advogado, sou bacharel em direito, sou advogado, militante, fui professor. Então, assim, é algo que me facilita colocar, e tenho uma formação também em PNL, em Programação Neurolinguística, que é muito importante para melhor compreensão da questão. E por que eu falo isso? Na verdade, a constelação ela surge após o trabalho que é feito pela programação neurolinguística, né? A constelação ela bebe nas águas da PNL. Ela vem com um trabalho que é desenvolvido por Satir e, posteriormente, até pela questão ericksoniana, do Erickson. Tá? Então, onde se diz, às vezes, a questão de palavras, né, sistêmicas, frases sistêmicas, essas frases ela têm uma conotação de hipnose ericksoniana. Vou deixar isso muito claro. Não é algo solto no espaço. É algo que tem uma comprovação já há algum tempo, né? Quando se diz campo morfogenético, esse campo morfogenético ele está na nossa vida a todo momento. Basta se verificar um bando de passarinhos voando. Eles voam sempre na mesma sintonia, da mesma forma. E se porventura alguém voa de forma diferente, ele se desgarra. Ou seja, o próprio sistema o elimina. E assim são as nossas exclusões. Quando excluímos alguém da família, aquela repercussão ela se torna marcante no nosso campo morfogenético. É como se fosse uma tatuagem que passamos a carregar. Uma tatuagem invisível, né? Mas é uma tatuagem que é marcada no nosso campo genético, formato de gene que nós temos, né? E a tendência é que se passe a repetir constantemente aquelas condutas, né? E às vezes tem muita questão ligada à embriaguez e a pessoa não entende o porquê a embriaguez. Passa a verificar a memória genética, a reação que se tem com a questão de uma pessoa clara e uma pessoa escura, às vezes. Isso é muito gritante no cotidiano, a repulsa, às vezes, que se dá. E é preciso que se tome cuidado com cada palavra que nós passemos para frente. Por quê? E eu falo muito isso, até inclusive com a Ângeles. Ângeles, nós somos responsáveis por nossa fala. Em que sentido? Se eu chamo o meu filho ou minha filha de princesa ou de príncipe, eu tenho uma tendência grande que ela passe a encarar o namorado como um rei. Ele passe a ser visto por ela, tá, como a pessoa mais importante na vida. Por quê? Ela é princesa e ele é príncipe. E quem é príncipe, um dia vai se tornar rei. Aí aparecem as figuras dos filhinhos de papai e filhinhos de mamãe, que ninguém compreende o porquê. Então, assim, essa questão do nosso dia a dia é muito importante, porque se as palavras elas produzem uma força numa questão de constelação, elas repercutem também no sistema morfogenético, no campo morfogenético dos nossos filhos, dos nossos pais e de todos aqueles que nós temos convívio. Tá? São palavras que você pode até não utilizar, mas se utilizar, utilize no sentido correto. Por que isso? E aí é uma questão de programação neurolinguística mesmo. Cada um tem a percepção
que ele produziu por suas crenças, né? As crenças foram feitas nele de forma constante. Veio avô, pai e assim um filho. Aí vem o neto, carregado de crenças. E ele escuta o que é melhor para ele. Ele tem um decodificador que é de melhor interesse. Então, as palavras sistêmicas, elas nunca devem ser soltas. Elas devem ser colocadas no momento certo e na ocasião correta. Para quê? Para que a repercussão dela seja justa, seja adequada. Daí essa importância que se tem de estar no ambiente preparado, no local próprio, para se dizer, para se falar. E daí a importância da mediação como instituto, a importância da constelação como outro, né? Eles andam parelhos, mas são figuras distintas, né? A constelação, de um jeito, pode ser uma terapia breve, e a mediação, tá? Como solução de conflitos, e ela tem todo um tratamento específico na lei. Pode-se utilizar, às vezes, a constelação no meio de um processo de mediação? Talvez sim, talvez não. E quem vai dizer? É quem está no momento lá para definir. Tá? Daí a necessidade de uma boa formação, de uma boa formação perfeita em ambas as áreas para distinguir. E para que os institutos não se misturem. Né? Eu não posso mediar constelando, e não posso constelar mediar. Então, são figuras totalmente parelhas, mas distintas. Tá? É só a ocasião que vai dizer se eu posso, devo e se eu vou fazer. Tá? As palavras também, se eu vou usá-las ou não. Porque senão é responsabilidade nossa. Tá? Ninguém está criando um monstro, mas se deixar, o monstro sai lá na frente. Tá? É só isso que eu queria falar. Eu agradeço a atenção aí, tá? E desculpe a intromissão, mas toda intromissão é bem-vinda. Que a veia aqui pulsou, como diz o outro. Eu acho interessante aquilo que a gente fala, as palavras de efeito, elas têm que ser colocadas no momento certo, na hora certa, e tudo tem o porquê até da frase de efeito. Porque se ela é colocada numa hora errada, no momento errado, a reação vai ser diferente daquela que você esperava obter. Então, a gente tem que ser ético e ter critérios para utilizar as frases de efeito e a constelação. E uma coisa que eu tenho participado nesse período aí da quarentena de vários grupos de estudo, e nós estamos estudando, cada grupo está estudando um livro do Bert Hellinger, né? Então, Ordens da Ajuda, Ordem do Amor, né? Os Amores Possíveis. E uma das coisas que a gente tem falado muito é que não é achar que toda constelação vai terminar num final feliz, né? Pelo contrário, o Hellinger fala que nós temos que ter um preparo para aceitar o destino do outro. Porque eu sinto que tem muitas pessoas que falam assim, não, a constelação vai resolver o problema de todo mundo e todo mundo vai ficar feliz, unido, amando todos os antecedentes, todos os ancestrais e vai dar tudo certo. Não é bem assim, não. Tem pessoas que têm um destino que não é a minha referência de vida, né? Então, se colocar parte disso também é um exercício muito gratificante, né? Quando a gente começa a olhar para o destino de cada um e aceitar o destino de cada um, sabe? Tanto que tem um livro dele, Conflito e Paz, onde que ele fala, né? O contrário de conflito não é a paz, é a aceitação. E aceitar determinadas situações é um exercício bem profundo, viu?
É muito difícil, é por isso que eu falo sempre com relação a quando você está constelando a pessoa, você se manter neutro, você não pode interferir. É onde eu aprendi com a minha predecessora, que ela ensinava que tudo que você vai fazer dentro da constelação, você não pode ter intenção. Você tem que lembrar qual é a sua posição, qual é a sua postura dentro da constelação. Então, isso faz com que a gente realmente, que a pessoa passa a ver que em determinadas situações, o que ela veio buscar na constelação, muitas das vezes ela não vai conseguir. Porque não é, aquilo já está, é o sistema dela. E ela não pode mudar esse sistema. Já está ali, faz parte da vida dela. Aí aprender a dificuldade de você mostrar para ela, dela conviver com essa aceitação. Mas aí eu costumo, em alguns casos, encaminhar para profissionais da sua área, porque aí já foge a minha alçada. Aí vai ser trabalhado isso numa terapia. Não é trabalhado, vamos colocar, trabalhe isso num divã, não trabalhe isso numa mesa de constelação, ou dentro de uma sessão de constelação com um grupo, porque você não vai atingir o seu objetivo ali. O constelador também tem que ter essa visão de falar para a pessoa que não é aquela situação que ela vai conseguir dentro da constelação. Acho que é um dos poucos momentos em que eu intervenho. É por isso que eu aprendi que seja objetivo naquilo que você vem constelar, porque aí da sua objetividade eu consigo atingir o meu objetivo como constelador. Eu não posso deixar que você deixe o caso que você constelar, você abra um leque de possibilidades, não. Porque senão você não atinge nenhum dos seus objetivos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Enir, considerações finais. Bom, gente, eu tenho que agradecer a todos vocês, a todos que participaram, a todos que intervieram de maneira construtiva, Ângeles, Anderson, a Ione, e me colocar aberto para qualquer pergunta ou qualquer trabalho de qualquer problema dentro dos emaranhamentos de cada pessoa. Está aí meu telefone, está o meu e-mail. Qualquer pergunta que seja de foro íntimo, pode fazer, que eu não deixo ninguém sem resposta em momento algum. Agradeço a todos, agradeço ao mestre, que me possibilitou fazer essa demonstração e me colocar de pé e a ordem a todos. Venerável mestre Aires Alto, quer fazer o fechamento? Seu som está desligado. Eu quero agradecer ao Enir pela palestra que ele fez para a gente e dizer que eu mesmo não sabia praticamente nada sobre constelação. Então foi assim, um aprendizado muito bom, muito interessante. Você pode encerrar, Marcelo. Obrigado. Gente, a loja 20 de Abril agradece a presença de todos. De 15 em 15 dias nós estamos fazendo palestras de temas não maçons. Uma semana é uma reunião fechada da maçonaria, outra é um tema aberto. Vocês são sempre muito bem-vindos. A gente manda os convites. Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.